Você já ampliou um mapa da Alemanha e percebeu que os nomes das cidades começam a soar incrivelmente repetitivos dependendo de onde você olha? Se você estiver dirigindo pelo sul, muitos lugares parecem terminar com Ingen ou Ing. Indo para o leste, você logo estará cercado por lugares terminando em Au ou Itziel. Já no norte, continuam aparecendo cidades com final Horst. Na verdade, foi assim que tive a ideia e o conteúdo principal para este vídeo. Depois de ler um artigo muito interessante na revista Zeit chamado Nomes de Lugares na Alemanha, o que o nome do lugar revela sobre a sua cidade? Acho que esse é o título. Usei tradução automática, pois estava em alemão. Vou deixar o link na descrição, mas o artigo é pago. Mas, na minha opinião, vale a pena porque tem um conjunto super legal de mapas interativos que permitem filtrar o país inteiro por esses diferentes sufixos de nomes de cidades. Ver esses agrupamentos visuais nesse mapa me fez pensar que isso não pode ser apenas uma coincidência. A Alemanha tem uma distribuição incrivelmente estranha e específica de sufixos em nomes de lugares, e tem que haver uma razão para isso. Agora, como mencionei antes, alguns desses nomes de lugares estão mais concentrados no leste, outros mais no oeste, até mesmo se espalhando para a França. Vamos abordar o aspecto transfronteiriço disso. Faz sentido se você pensar sobre isso, porque hoje os diferentes exônimos que temos para a Alemanha geralmente têm a ver com qual tribo específica vivia mais próxima daquele vizinho. Por exemplo, os franceses chamam o país de Alemanha por causa da tribo dos alamanos, que ficava bem na fronteira deles, enquanto os finlandeses usam Saxa por causa dos saxões ao norte. Como esses antigos territórios tribais moldaram a forma como o mundo exterior via a região, faz sentido que essas mesmas pegadas tribais deixassem suas próprias marcas únicas nos nomes das cidades locais dentro do país, independentemente das fronteiras nacionais modernas. Mas, ao pesquisar mais a fundo, descobri que isso tem a ver com razões ainda mais interessantes. Então, vamos descobrir quais são. Se você tirar as linhas dos estados modernos e apenas mapear onde esses sufixos de nomes de cidades são semelhantes, as fronteiras internas da Alemanha desaparecem completamente. Em vez disso, você obtém um panorama visual das migrações antigas, da geografia física, das antigas barreiras linguísticas e do que chamamos de fronteiras fantasmas. Essas são linhas em um mapa que refletem culturas, reinos ou impérios que desapareceram há centenas ou milhares de anos, mas ainda deixam um traço distinto nas fronteiras internacionais modernas, até mesmo nas internas. E todos esses motivos são, de certa forma, pistas de por que existe essa distribuição e concentração de nomes de lugares específicos. A Alemanha é um ótimo exemplo disso, com grandes diferenças entre a Alemanha oriental e ocidental até hoje. É meio que a fronteira fantasma perfeita, independentemente de a unificação já ter acontecido há décadas. Para entender como isso funciona com nomes de lugares, podemos olhar para os dados daquele artigo da revista Zeit. Os autores dividiram a Alemanha em cerca de 1.500 hexágonos. Ao contar quantas vezes um determinado sufixo aparece em cada área, eles criaram uma assinatura visual da história do país. Você pode ver isso aqui. Todos continuam vermelhos, mesmo após eu alterar as cores da miniatura. Um vermelho mais forte significa que há muitos lugares que usam esse sufixo e depois ele vai ficando mais fraco à medida que é usado menos ou não é usado. Ao mergulhar na etimologia dessas palavras, sua origem e significado original, o mapa passa a fazer mais sentido. Então vamos olhar para algumas delas e entendê-las. Podemos começar no sudoeste da Alemanha, ao redor do estado moderno de Baden-Württemberg e partes da Baviera. Ao analisar o mapa da região, percebe-se uma enxurrada de cidades com nomes terminados em Ingen. Existem mais de 1.200 lugares na Alemanha com esse sufixo, e eles se concentram fortemente no sudoeste. Linguistas como Wolfgang Juncker observam que o sufixo Ingen está relacionado à posse e identidade tribal. Etimologicamente, ele vem de um antigo sufixo alemão, ungar, ou ingus, que era usado para formar patronímicos, basicamente significando que algo pertence ao pai de alguém, ou ao meu pai, eu acho. Não ao meu pai especificamente. Em termos simples, significa o povo de, ou os descendentes de.
quase sempre era anexado ao nome pessoal de um líder local ou do fundador de um clã, que primeiro desmatou a terra e estabeleceu uma propriedade ou fazenda. Por exemplo, a cidade de Sigmaringen originalmente significava no povo de Sigmar. Tübingen remonta à antiga palavra em alto-alemão Tübingen, que significava no povo de Tuvo. Quando olhamos para a linha do tempo, esses nomes terminados em "ingen" são uma espécie de retrato de um momento bem inicial da história medieval. Eles pertencem às tribos que se fixaram nas grandes migrações nos séculos 6 e 7, sendo alguns dos nomes de lugares alemães mais antigos da região. Mas é aqui que entra a chamada fronteira fantasma. O sufixo não se importa com as linhas políticas modernas, sejam elas internas ou externas. Ao observar a fronteira sudoeste, percebe-se que os nomes terminados em "ingen" não param na divisa alemã, mas avançam para o norte da Suíça e leste da França, como a Alsácia. Você encontra cidades suíças como Kreuzlingen ou Wettingen, e isso acontece porque as tribos alamânicas se estabeleceram em toda essa região geográfica muito antes de Alemanha, Suíça ou França existirem como nações modernas. Os nomes mostram a fronteira de um antigo território tribal ainda visível em nossos mapas. Agora, se você se mover um pouco para o leste, entrando na Baviera propriamente dita, o sufixo muda um pouco de "ingen" para apenas "ing". Pense em lugares como Dingolfing, Einring ou Petting. Existem mais de 1.100 cidades com esse sufixo em toda a Alemanha, e elas formam um bloco bem grande bem no sudeste. Etimologicamente, isso vem da mesma raiz histórica de "ingen", funcionando como uma variante regional abreviada. No entanto, há um detalhe com os nomes terminados em "ing" da Baviera. Nem todos eles são reais. Linguistas chamam esses nomes de espúrios. Ao longo de centenas de anos, as línguas mudam e as pessoas se tornam preguiçosas ao falar. Na Baviera, várias cidades tinham nomes que terminavam originalmente em "ak" ou "ok". O sufixo "ak", por exemplo, vem do antigo alto-alemão "aha", que significa água ou rio, e era usado para descrever lugares próximos a um riacho. Por exemplo, uma cidade chamada Lintag, que significa um lugar perto de um riacho junto às árvores de tilha, acabou se tornando Linding, e Reisak virou Rising. O motivo disso é um pouco incerto, talvez as pessoas só achassem que soava melhor. O dialeto bávaro local foi suavizando a pronúncia ao longo dos séculos, até soar como um nome clássico terminado em "ing". Em partes da Baviera, cerca de 1/3 das cidades com esse sufixo são essas alusões linguísticas. Agora vamos um pouco mais longe, para o leste da Alemanha. Se você olhar para lugares ao redor de Brandemburgo, Mecklemburgo, Pomerânia Ocidental ou Saxônia, o tipo de nome que aparece no mapa muda. Você começa a ver lugares terminando em "ites", "witz" ou "au". Há lugares como Chemnitz ou o bairro berlinense de Pankow. Existem quase 1.100 lugares terminando em "its", quase 900 terminando em "au". E esses lugares parecem e soam completamente diferentes dos do sul, porque eles não têm raízes germânicas, eles são eslavos. Séculos atrás, a região a leste do rio Elba era habitada por tribos eslavas, como os sorábios, tema de um vídeo meu. Eles ainda vivem em algumas áreas. O sufixo "its" vem do sufixo eslavo "izi", que originalmente designava uma família, um clã ou os habitantes de um determinado lugar. Com o tempo, também passou a indicar um local com uma característica específica. O sufixo "au" vem do sufixo possessivo eslavo "ov", que era usado para nomear explicitamente um lugar com o nome de um fundador ou proprietário. Então, podemos entender que a origem é semelhante à germânica, só que nesse caso era eslava. Por exemplo, Pankow originalmente significava o assentamento de Punk, provavelmente ligado a uma pessoa ou característica do rio Pankow. Na Idade Média, colonizadores germânicos expandiram-se para o leste dessas terras. Em vez de eliminar todos os nomes locais, eles os adotaram em seu próprio idioma, ajustando a grafia para se adequar à pronúncia alemã. Isso também cria uma das fronteiras fantasmas mais famosas da Europa. A extremidade oeste, onde você encontra esses nomes com "its" e "our", coincide quase perfeitamente com o Limes Sorábicos, uma linha de defesa estabelecida por Carlos Magno no século IX para separar seu Império Franco das tribos eslavas.
Ainda mais impressionante, ela reflete fortemente a fronteira da antiga Alemanha Oriental da era da Guerra Fria. Acompanhando esses sufixos para o leste, ao cruzarem as atuais fronteiras com Polônia e Tchequia, eles retomam suas formas eslavas originais como is ou au. O mapa dos nomes de lugares está literalmente nos mostrando as antigas linhas de fronteira onde as culturas germânica e eslava se encontraram e se misturaram há centenas ou milhares de anos. Às vezes, porém, essa mistura de línguas causava muita confusão para as pessoas que realmente estavam registrando as coisas. Na Idade Média, poucos sabiam ler e escrever. Por isso, os escribas oficiais registravam os nomes das cidades. Se um escriba não entendesse o eslavo original ou o nome de uma cidade, normalmente apenas escrevia algo que soasse familiar em alemão. Eles criavam um novo significado para o lugar sem perceber, e esse falso sentido virava o nome oficial por séculos. Um exemplo perfeito disso é uma pequena vila chamada Rostock, que fica no distrito de Bamberg, na Baviera. Se você fala alemão moderno, o nome parece significar telhado de cavalo ou estábulo de cavalos. Mas se você for fundo na papelada antiga do século XIV, a cidade foi originalmente registrada como Rostock. Etimologicamente, esse nome vem do prefixo eslavo ros, que significa uma parte, separada ou dividida, e tok, que significa rio, corrente ou fluxo. O nome eslavo original significava apenas um local onde o rio se divide. No final do século XV, os escribas alemães já tinham perdido completamente a noção do significado daquela palavra eslava, então eles inventaram Rostock porque soava parecido com palavras alemãs, mesmo que o significado tenha mudado completamente. Essa mistura de línguas também explica por que o sufixo au ou aue é tão comum em áreas orientais como a Saxônia. Normalmente, em nomes genuinamente alemães, a palavra au ou aue vem do antigo alto-alemão uá, que significa terra cercada por água, uma planície úmida ou um prado verde perto de um rio, por exemplo. Existem mais de 1.400 lugares com esse sufixo, mas a grande concentração deles no leste não é apenas porque a região está cheia de prados, é porque antigos nomes de lugares eslavos com o sufixo possessivo ov naturalmente mudaram, foram suavizados e se fundiram com a palavra alemã au ao longo de gerações de fala, porque soava parecido com o alemão, E assim, enquanto em alguns casos o sufixo se refere à geografia, em outros é apenas uma adaptação do eslavo. A geografia tem grande influência na disseminação desses sufixos. Cidades com nomes terminados em Stein ou Tal concentram-se principalmente no centro e sul da Alemanha. Existem 331 lugares terminando em Stein e 418 terminando em Tal. Etimologicamente, esses são termos descritivos diretos. Stein vem do proto-germânico steinas, que significa pedra, rocha ou penhasco, e era usado para assentamentos construídos perto de formações rochosas, proeminentes ou castelos. Tal vem do proto-germânico Dalan, que significa vale. Isso faz sentido ao observar a paisagem. O sul e o centro da Alemanha são repletos de colinas e planaltos, com rochas, penhascos e vales profundos. Por isso as cidades recebem nomes relacionados a essas características. As planícies planas do norte não têm essas características, por isso esses nomes não existem lá. O mesmo ocorre com a água. O sufixo ba, que significa riacho ou córrego, é incrivelmente comum com quase 2.900 lugares usando ele. Ele vem do proto-germânico baxis, que significa um riacho corrente. Ele se concentra principalmente no sul, como em Offenbach, mas isso não quer dizer que o norte da Alemanha seja um deserto sem rios. Isso se resume a diferenças linguísticas regionais e tradições de nomeação. Enquanto o sul usava o alto-alemão e dizia Bach, o norte falava baixo alemão e usava palavras como Beck, que vem da mesma raiz antiga, mas evoluíram de forma diferente na pronúncia. Se você for para o norte, os riachos continuam, mas as cidades passam a se chamar Rheinbeck ou Wandsbeck. Essa divisão linguística nos leva aos sufixos únicos do norte da Alemanha, como Horst. Existem apenas cerca de 169 lugares terminando com esse sufixo na Alemanha, e eles estão concentrados nessas planícies do norte. De acordo com pesquisadores, a palavra vem das raízes do alto alemão antigo e do baixo alemão médio, Hurst ou Horst também, que historicamente descrevia um denso aglomerado de arbustos,
geralmente originado de um pântano ou local semelhante. A distribuição de Horst narra a história de uma paisagem específica, as terras baixas, pantanosas e úmidas do noroeste da Europa. É outro exemplo interessante de fronteira fantasma transfronteiriça. O sufixo Horst normalmente não é exclusivo do noroeste da Alemanha. Ele também inclui parte dos Países Baixos. Até mesmo regiões de língua inglesa, etimologicamente, compartilham uma raiz comum do germânico ocidental com a palavra inglesa Hurst. Se você olhar para a Inglaterra, do outro lado do Mar do Norte, verá muitos lugares com o sufixo Hurst, como Midhurst ou Penshurst, que significam o mesmo, uma colina arborizada ou uma clareira em um matagal. Isso traça a antiga área linguística das culturas anglo-saxã e baixo-alemã, que dominaram as regiões costeiras do Mar do Norte. É louco pensar que uma cidade enorme como Delmenhorst, que hoje tem mais de 80 mil habitantes, recebeu esse nome, simplesmente porque, séculos atrás, colonizadores viram arbustos em um pântano e decidiram: é assim que vamos chamar esse lugar. Outro sufixo clássico do norte pode ser visto em lugares como Borkum ou Aukersum. Existem cerca de 308 desses na Alemanha. Etimologicamente, isso é na verdade uma versão abreviada e desgastada da palavra Heim, que vem do proto-germânico Heimas, significando lar, casa e às vezes também vila. Enquanto o restante da Alemanha manteve uma versão mais longa, resultando em mais de 1.300 lugares terminando em Heim, como Mannheim ou Pforzheim, os dialetos do litoral norte foram comprimindo isso ao longo do tempo, eliminando alguns sons até restar apenas om. Se você observar esse sufixo, verá que ele percorre toda a costa até o norte dos Países Baixos, seguindo antigas rotas comerciais marítimas e espaços culturais frísios, onde se falavam dialetos muito parecidos. Por fim, para encerrar, podemos observar o sufixo Willer ou Willi. Existem 416 lugares com esse sufixo na Alemanha, e eles estão estritamente localizados no sul e no oeste. Eles estão completamente ausentes no norte. O motivo dessa divisão tão marcada também é histórico e remonta ainda mais no passado, até o Império Romano. A palavra Willer não é originalmente germânica, ela é um empréstimo do latim da Alta Idade Média. Ela deriva do substantivo vila, que se referia a uma casa de campo, uma fazenda ou um pequeno assentamento agrícola. Por isso, nomes Willer só aparecem em regiões da Alemanha onde os antigos romanos viveram, construíram infraestrutura e criaram acampamentos militares. O norte da Alemanha ficava fora do Império Romano, escondido atrás da barreira natural do rio Reno. Então, as convenções latinas de nomenclatura nunca se firmaram lá, e o sufixo nunca apareceu. Acompanhando Willer rumo à fronteira oeste, ele serve de ponte para países vizinhos. Ao dirigir da Alemanha à França, nota-se que cidades nas fronteiras muitas vezes adotaram o Villet, misturando alemão e francês com a mesma raiz latina. E conforme você entra mais na França, isso muda totalmente para o sufixo francês vi. Se você viajar para Espanha e Portugal, verá vila nos nomes de lugares, indicando onde o Império Romano cedeu espaço a terras tribais germânicas. E, sinceramente, poderíamos continuar para sempre com isso e mapear dezenas de outros sufixos. O artigo traz uma lista bem interessante de alguns sufixos bem específicos. Podemos considerar Rhodes, termo do alto alemão para desmatamento de árvores e ocupação da terra, usado principalmente no interior do país. Também poderíamos analisar Scheide, usada no oeste, que geralmente indica uma divisória de águas ou uma fronteira separadora na paisagem. Mas o principal ponto das que abordamos, seja elas vindas de antigos assentamentos tribais germânicos, raízes eslavas medievais, características físicas da geografia como vales e riachos, ou até mesmo antigas palavras do latim romano. Todas basicamente contam a mesma história. Elas nos mostram que o mapa da Alemanha é um arquivo vivo, e entender essas origens é a chave para descobrir por que nomes de lugares específicos se concentram de forma tão estranha e interessante pelo território atualmente. Acredito que isso aconteça em outros países também. Só preciso achar algum artigo sobre esses casos para fazer vídeos sobre esses casos também.